Seja bem-vindo ao canal da I3 Church. Meu nome é Thiago Madruga e eu quero te encorajar a alinhar o seu coração à ministração do Espírito Santo nesta palavra. Compartilhe com seus amigos e familiares e saiba, Deus quer falar com você. Esteja pronto para ouvi-lo. Deus abençoe. Gente, hoje eu vim falar sobre Ruth. É interessante falar sobre esse livro poderoso, com tanta profundidade. Ruth é uma narrativa bíblica, que é uma novela bíblica, tá, gente? A novela não tem muito conteúdo, mas a bíblica tem. E é interessante porque ela nos traz essa visão de Ruth. E quando nós lemos a história de Ruth, a gente consegue ver claramente Jesus, as características de Jesus em Ruth, e também a conexão de Provérbios 31. Até porque eu não sei se você sabe, mas Ruth, ela teve Obed, e Obed foi pai de Jessé, que depois veio o rei Davi e depois Salomão. Ei, presta atenção, provavelmente o texto de Provérbios 31 foi Salomão aprendendo com a sua tataravó Ruth. De tão forte que essa mulher foi, de tão parecida com Jesus, essa genealogia de Jesus está no livro de Ruth lá, ela foi tataravó de Salomão, e Salomão não tinha como aprender com outra mulher se não fosse Ruth, por conta da história que vocês conhecem. Então, quando eu vim falar aqui de Ruth, é uma história maravilhosa, é o Netflix do céu. Ruth tem vários personagens, na verdade, Ruth, Noemi, Boaz, Elimeleque, que foi marido de Noemi. Depois eles tiveram 2 filhos chamados Malom, Quilion, e também Orfa, que era irmã de Ruth, e eles casaram com Malom e Quilion. Essa história daqui é uma história bem interessante, então 4 capítulos no livro de Ruth, você pode ler isso na sua casa. Eu vou falar de alguns pontos específicos, porque a palavra de Deus é tão rica que a gente poderia falar um ano inteiro de Ruth, sobre as características dela, mas eu quis falar sobre a semeadura e colheita, aquilo que ela semeou e aquilo que ela colheu pela essa semeadura. De fato, a Bíblia é sobre isso. Mas hoje nós vivemos num mundo muito individualista, muito egocêntrico, que dificilmente nós percebemos uma Ruth no nosso meio. Naturalmente nós vemos a sociedade caminhando para cada vez mais esse ambiente isolado, pessoas andando sozinhas, não querendo ter companhia, mas não só isso, um pensamento completamente ao contrário ao de Deus. Deus, ele é 3, ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão sempre em conjunto construindo algo. Não faz sentido você querer andar sozinho. Não só isso, pensar de maneira egocêntrica, o ego não faz sentido para um cristão. Jesus é a nossa maior referência. E que você possa crescer nesse conteúdo de hoje, para que você possa viver aquilo que Deus tem e também colher bons frutos. Por isso que eu vim falar sobre esse pano de fundo, onde o povo de Deus estava passando por uma crise muito forte de fome. E aí Elimeleque toma uma decisão pautada em crise e vai para terras estrangeiras, vai para Moabe. E nesse ambiente que ele vai para Moabe, Moabe eram os inimigos de Deus. A Bíblia não relata profundamente o que aconteceu com os 3 homens, Elimeleque, Malom e Quilion, mas a Bíblia fala que eles morreram. E nesse ambiente, muitas vezes nós tomamos decisões na nossa vida pautadas em crise. O cristão não se move por crise, não se move por causa, ao contrário, nós vivemos pela fé. Nós vivemos pelo que nós não estamos vendo, mas pelo que nós cremos. E eles tomaram decisão de ir para uma terra estrangeira. E quantos de nós tomamos essas decisões? Vamos para outros países. E na verdade nós tomamos uma decisão pautada numa situação que a gente está passando, ao invés de uma direção que Deus está nos dando. Por isso que não tem país melhor. Eu tenho alguns amigos que vão para um país de primeiro mundo, um exemplo, Estados Unidos, e aí vive aquele colapso naquele ambiente, mas porque tomou uma decisão pautada em outros interesses a não ser aquilo, a direção que Deus nos deu. Então qual é o melhor lugar para você morar? Qual é o melhor país do mundo? O centro da vontade de Deus. E Elimeleque, ele toma essa decisão, ele vai para esse lugar, e quando ele vai para esse lugar, ele tem essa perda. É interessante porque a Bíblia não conta detalhes, mas dá para entender o que você foi fazer numa terra estrangeira do inimigo de Deus. Os moabitas eram perigosos. Ruth era uma moabita, mas ela se submeteu a ouvir a sua sogra Noemi falando sobre o reino de Deus, e ela se encantou pelo nosso Deus. Por isso que o primeiro ponto dessa mensagem é semeadura e colheita. Olha o que o texto diz em Ruth 2:12. O Senhor retribua a você, não sei se dá tempo de colocar, Ruth 2, versículo 12.
Diz assim: o Senhor retribua a você o que você tem feito. Seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. É interessante que o Senhor retribua a você tudo aquilo que você tem plantado. É óbvio que eu não quero investir meu tempo aqui falando sobre plantio, mas é interessante você saber um pouco sobre plantio. Porque muitas vezes você está colhendo algo, e se você está insatisfeito com o que você está colhendo, talvez seja por conta da semente, a quantidade da semente que você tem semeado, ou a qualidade também. Talvez você tenha semeado pouco, ou semeado uma qualidade baixa. Mas de fato, você plantar, você primeiro precisa saber o solo, porque existem solos diferentes para a semente. Talvez você tenha investido em pessoas que não fazem sentido, você está jogando fora a sua semente nesse solo. E de fato, muitas vezes a gente não colhe porque a gente tem jogado o nosso recurso fora no ambiente. Ou às vezes, ao invés de você semear, você está guardando as sementes no teu bolso e ela está estragando com você. O que eu quero dizer é que a semeadura, ele é um momento mágico, no bom sentido de mágico, que você semeia no solo e você tem que fazer a profundidade certa no solo, preparar o solo, tampar a semente. No momento que você tampa a semente, você tem que esperar o tempo dela germinar, dela gerar fruto, porque se você arrancar na imaturidade, você pode perder, e se você arrancar depois, você também pode perder. Mas o tempo que você esconde a semente, que você gera aquele sentimento de perda, porque você abriu mão de algo, aquilo é o momento de você confiar que Deus está trabalhando, Ele está fazendo alguma coisa. E não foi diferente na vida de Ruth. Ruth, ela semeou demais. Ela tinha princípios do céu, ela aprendeu com Noemi o que é realmente os valores de Deus, e lá na frente ela colheu disso. Mas a pergunta que eu faço, se você não gosta do que você está colhendo hoje, você precisa olhar o teu passado para trás e saber aquilo que você tem semeado. Se você escolheu o solo errado, pessoas erradas, ambientes errados, tóxicos, ou até mesmo a quantidade do que você está fazendo ou a qualidade disso. Ruth, ela sabia que ela estava fazendo algo para a eternidade. E se você tem plantado boas sementes na sua família, você vai colher disso. Se você tem plantado sementes nos seus filhos, você vai colher disso. Se você tem plantado sobre lealdade, que esse livro fala sobre isso, a lealdade de Ruth ao Senhor e às pessoas, você vai colher disso também. É óbvio que nem sempre a gente colhe daquilo que a gente plantou por causa desse livre-arbítrio que Deus deu para a humanidade. Quando nós vemos Deus dando livre-arbítrio para a humanidade, às vezes a gente colhe frutos do nosso próximo ali, que não era responsabilidade nossa. Um exemplo é a minha irmã que foi orar no monte 3 da manhã, e ela está orando, quando ela desce, um carro colide ela, de uns meninos que estavam no rolê. Ela não plantou aquilo. É óbvio que aquilo também é passageiro. É óbvio também que tem um plantio que você colhe realmente de fato no céu, mas também isso impacta a terra. E Ruth, ela fez isso. Ela plantou coisas poderosas, e por isso que ela colheu frutos poderosos. Por isso que eu quero falar sobre essa lealdade, que nos dias estão em escassez. Ambientes leais. E o que eu falava para o Espírito Santo de Deus, que eu sentia esse ambiente maravilhoso. Gente, que culto maravilhoso está aqui. E eu sentia essa lealdade do Tiago e da Mi, nessa lealdade à visão que Deus deu para essa casa. E esse investimento que eles fazem, o Espírito Santo falando para mim que vai vir a colheita. O que eu quero dizer é que o que a Ruth andava, sobre esse ambiente que ela andava, nem sempre foi maravilhoso. Mas de fato, no tempo certo, Deus fez frutificar e Ele ser glorificado nisso. Por isso que o segundo ponto dessa mensagem é escolhas que geram frutos. 1 Ruth 16, 17 é o texto principal dessa mensagem, onde todos vocês praticamente, se você já tem um tempo de casa, você já conhece esse texto, porque é um texto muito conhecido, inclusive estava no convite do meu casamento, esse texto, e diz assim, Ruth 1, 16 ao 17. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixes, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Esse texto é o texto principal do livro de Ruth. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus.
De fato, você vê a diferença de Ruth para Orfa. Orfa é a irmã dela. Orfa, ela, primeiro momento que passa pela crise, o contexto desse texto era esse. Perdemos o marido, perdeu o sogro, perdeu toda a família, e aí Noemi abre o jogo e fala para ela assim: cara, minha vida está difícil, volte para a casa de vocês, vão embora. E é interessante porque a Bíblia sempre fala para a gente chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Nesse momento, o órfão vai embora, prega essas coisas e ok esse tipo de pensamento. Mas Ruth decide ficar com ela. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Nesse momento de crise é onde surgem os grandes amigos, onde surgem as alianças feitas por Deus. De fato, nós percebemos o mundo caminhando totalmente oposto a isso. Você vê o número de divórcio crescendo cada vez mais, cada um pensando em si. Pessoas cada hora mudando de trabalho, mudando de vários lugares, abandonando até mesmo o país que nasceu, por conta da situação que o país passa, ao invés de se mover pelo que o céu está dizendo. Quando nós percebemos Ruth, você percebe facilmente isso, e a minha oração é para que Deus levante mais Ruth na nossa geração, para que você seja um marido Ruth, um amigo Ruth, um empreendedor Ruth, um parceiro Ruth, uma esposa Ruth, um empreendedor Ruth, um colaborador Ruth. Talvez nos dias de hoje nós percebemos o quão falta as Ruths do nosso meio, o quão falta essa pessoa que realmente está com a gente, de fato está com a gente. Como a gente percebe que esses tempos estão cada vez mais escassos, esse tipo de relacionamento. A gente percebe de fato isso, porque a Ruth, que ela quis dizer nessa oração, ela falou assim: olha, a sua dor é minha dor, o seu choro é meu choro, o seu perrengue é o meu perrengue. O que ela falou para Noemi foi exatamente isso. Será que nós temos sido essa pessoa? Será que de fato você tem uma aliança com as pessoas, assim como Deus tem uma aliança com você? Será que os seus amigos podem contar com você assim como você pode contar com Deus? Será que a pessoa à nossa volta, a gente pode falar para a nossa esposa: eu estou com você até que a morte nos separe? Será que você tem coragem de construir ambientes desse nível? Ou será que a terra está te influenciando mais do que o céu, a ponto de os seus relacionamentos serem: se der certo, ok, se não tiver nada certo, a gente termina? O interessante é que você pode estar sendo influenciado por decisões exteriores, ou seja, não, pastor Juan, eu não vou ser esse tipo de pessoa porque eu sempre fui essa pessoa e deu errado. As pessoas não correspondem, independente do que as pessoas façam com você, você tem um compromisso com Deus de ser leal, está no seu DNA, está no seu designer. Deus te fez com lealdade. Existem os atributos de Deus que Ele compartilha com a gente, e um deles é lealdade, fidelidade. Independente se a pessoa for fiel com você ou não, o problema é dela, mas você faz a sua parte. Eu nunca me esqueço, um rapaz chegou: minha esposa não faz a parte dela. Eu falei: o problema é dela, mas você faz a sua. Porque você tem que honrar ela como Deus está honrando você. E se Deus te deu ela, de fato, ela é um presente de Deus para que você possa tratá-la. E a forma que você trata ela, você está dizendo para Deus: Deus, eu te amo porque você também me confiou ela. Eu nunca me esqueço, um tempo que eu tive no carro, mandando uma mensagem para aquele, eu falei assim: amor, eu te amo muito. E o Espírito Santo falou assim: quando você fala que você a ama, você também me ama porque eu te dei ela. A forma com que você trata as pessoas revela um Deus que você serve. Então, independente se a pessoa lá fora ela não tem fidelidade, não tem lealdade, o problema é dela, mas eu tenho a minha lealdade a ela, eu tenho a minha lealdade aos meus filhos, e assim por diante. Então, a minha oração é para que Deus levante mais Ruth no nosso meio, para que a gente possa se destacar diante da sociedade, a luz de Jesus brilhar. Caso contrário, você está perdendo tempo, porque você não tem as alianças que Deus pede para que a gente possa fazer aliança. É óbvio que também a gente tem facilidade de talvez se conectar com a dor das pessoas. A gente consegue de fato chorar com os que choram, porque você, às vezes, por dentro lá dos bastidores, você está dizendo: cara, tomara que ele se dê mal mesmo, e estamos juntos, porque você quer estar com essa pessoa no dia mal dela. Mas a gente tem dificuldade de estar com ela na alegria dela, quando ela começa a crescer. Rapaz, você viu, o cara foi lá para Dubai. Como assim? Quando ele começa a crescer, muda de carro, ele começa a prosperar e a gente não consegue estar junto com ele mais.
É sério que alguns conseguem lidar mais com a dor. Eu estou junto com você na dor. Eu lembro que eu tinha um amigo que ele estava passando por uma dificuldade tão severa e o carro dele jogava óleo no chão para todo lado. Eu falei assim, cara, esse carro é ungido, está jogando óleo, ele é ungido, rapaz. Só que hoje ele não tem mais esse carro, porque as dificuldades elas são passageiras. Elas vão passar, mas que bom que você está perto das pessoas nesse momento. Que bom que você pode ser uma Ruth para uma Noemi que está passando por momentos desafiadores. Que maravilhoso é isso, é um privilégio para a gente. O problema é que tem pessoas que só se conectam no choro, não se conectam na alegria. Ou tem pessoas que só conectam na alegria, mas na verdade por detrás de tudo é esse interesse. O seu Deus é meu Deus, o seu Lamborghini, o seu Porsche é meu Porsche, o seu dinheiro é meu dinheiro, e onde você vai que eu também quero ir. E a gente quer ir onde está indo bem. Mas os relacionamentos que nós aprendemos com Ruth é estar nos todos os momentos da vida glorificando a Deus. Como é maravilhoso ter amigos assim, como é maravilhoso estar casado num ambiente assim, é seguro, é um ambiente seguro, é um ambiente que a gente vê o céu na terra se manifestando dessa maneira. Por isso que eu oro para que você seja uma Ruth nos dias de hoje, para que você brilhe no trabalho, você brilhe em todos os lugares, as pessoas saibam que você está lá para cumprir um propósito de Deus. Imagine se Ruth tivesse abandonado Noemi. Imagine se ela não tivesse decidido ser um instrumento de Deus. Seria muito fácil estar ali por conta do filho, estar ali por conta das épocas boas. É muito fácil você estar perto de pessoas quando elas não precisam de você. Aliás, quando você só tem amizades praticamente por se beneficiar disso. Aquele tal discurso, junte 5 amigos, os melhores não sei o que lá, e que você o que tal coisa. Não faz sentido isso. Jesus não fez esses 5 amigos melhores, fez os 12 ali, pelo amor de Deus. Pessoas que não serviam para nada, e Jesus vai lá e destrava os caras e faz os caras mente brilhante. É isso que eu quero, porque uma vez que você restaura esses tipos de pessoas, você tem fidelidade e lealdade para sempre. Olha para Davi pegou 400 caras endividados, que o mundo não queria saber deles, e fez deles os valentes de Davi. Os caras nunca perderam uma guerra. Deus tem algo para fazer através de você, e você precisa ser leal a Ele, começando dele. A minha lealdade não começa com aquela, a minha lealdade começa em Deus. E se eu sou leal a Deus, naturalmente eu sou leal às pessoas à minha volta. A lealdade é cruz, é eu com Deus e eu com as pessoas à minha volta. Se você plantar isso, você colhe disso, e presta atenção, a lealdade paga bem. O terceiro ponto da mensagem é o impacto do trabalho duro. Ruth, de fato, ela trabalhou duro. Ruth 2, do versículo 2 ao 3, diz assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. É interessante porque ela, como viúva, ela poderia usar as desculpas, ela poderia ter esperado alguém, ela poderia ter esperado bolsa viúva, alguma coisa nesse sentido, mas não, ela não se acomodou, ela chamou a responsabilidade, ela falou assim: não, espera um pouquinho, eu vou trazer comida para você também, Noemi, eu estou indo para o trabalho, eu estou indo para fazer as coisas acontecerem. Ou seja, a vida é trabalho duro. Eu não sei de onde está vindo essa mentalidade de ganhar alguma coisa sem esforço. Eu não sei de onde está vindo essa mentalidade, as pessoas sem plantar nada querem colher. Ruth, de fato, ela trabalhou com propósito. Ela falou assim: Noemi, está tudo bem, eu vou procurar algum lugar para a gente trazer comida para a gente. Ela poderia ficar na beira da estrada, dizendo que era viúva, ela poderia ficar comendo de migalhas, mas ela chamou a autorresponsabilidade, ela assumiu o ambiente dela. É lindo ver a história de Ruth, quando ela começa a mostrar que o trabalho dela glorificava a Deus. Eu não sei se você sabe, mas no primórdio da igreja, lá na igreja primitiva, você tinha relógio suíço, você tinha chocolate suíço, os melhores, porque eram os cristãos da sua época que faziam para glorificar a Deus. Hoje existe 0,1% de judeu na
cadeia, sabe por quê? Porque eles sabem que o trabalho deles revela o Deus deles. Então eles fazem a melhor calça jeans. Eu tenho alguns amigos, eles têm as melhores empresas, porque eles sabem que eles não estão fazendo para as pessoas, eles estão fazendo para o Deus dele. Se hoje você tem um óculos, hoje quem tem óculos, mal você sabe que foi um monge que desenvolveu o óculos para que você pudesse ler a Bíblia. Eram cientistas. A gente tem C.S. Lewis, tem Tolkien, a gente tem Galileu Galilei, Louis Pasteur, mentes brilhantes que foram cientistas que combateram a dor do mundo na sua época. Que se hoje tem mortalidade infantil quase zero, é porque pessoas lá atrás se levantaram com um trabalho para trazer solução. Muitos de nós, se formos pensarmos de maneira egoísta como a gente é um dentista, a gente fala assim: Senhor, ajuda os meus, próximo do meu consultório, para que as pessoas tenham cárie, para que eu possa trazer mais recursos e comprar minha casa. Mas se esse dentista se converte ao Senhor, ela fala assim: Senhor, me dá sabedoria e ciência, para eu colocar flúor na água dos brasileiros. E ok, se isso não dá certo, tá bom? Flúor na água dos brasileiros, para que eles nunca mais tenham cárie. Às vezes eu sou um nutricionista, Deus, que essas pessoas obesas mesmo, não sei o que lá tal, e Deus tem falado muito comigo isso, eu estou fazendo uma dietinha que, misericórdia, viu? E Adão e Eva foi pega no paladar, e Jesus tentaram também no paladar, e às vezes a gente cai, e eu estou percebendo que espiritualmente, cuidado físico, te potencializa o teu espiritual. Eu estou muito mais crente agora, e eu não estou tomando Ozempic, essas paradas não, viu? Eu estou vencendo o prato mesmo, entendeu? Mas voltando ao assunto aqui, o nutricionista, e tudo bem, gente, se você está usando, beleza? Fica bem, amiguinhos. Nutricionista aqui pode falar assim: cara, obesidade para eu poder ajudar as pessoas, tal, não, para eu ficar rica, tal, não. Se você é cristão, você fala assim: cara, Deus, me dá sabedoria e ciência para eu criar a barrinha de cereal da Herbalife, gospel, para eu trazer fome, saciar a fome de país que não tem acesso à comida. O trabalho hoje é tão egoísta que você fala assim: deixa eu ver o que essa empresa pode me servir, plano não sei do que, para não sei o que lá, viagem para não sei aonde, acho que eu vou, não, prefiro a outra. A gente está procurando trabalho por conta de benefícios. No mundo antigo, o trabalho era para você mudar uma nação. Você vê José do Egito, ele saciando a fome do mundo, governando a economia global, o mundo inteiro em colapso financeiro, e o cara trazendo solução para o colapso. Ele não estava pensando nele. Ruth, ela vai para esse ambiente, ela trabalha duro para poder fazer com que o nome de Deus fosse glorificado. Ela se destacou entre todas as pessoas daquele lugar. Boaz, que era o bastidores, Deus estava trabalhando nos bastidores, Boaz vai lá e mostra: quem é essa pessoa que está trabalhando desse jeito aí? Eu tenho um dos amigos meus, que é o Daniel, da Casa do Bolo, uma franquia, do maior bolo do Brasil, uma das maiores franquias de bolo do Brasil. Esse Daniel é cofundador do Hangar. Hoje ele mora em outro lugar por causa do trabalho. Mas a Casa do Bolo nasceu por uma solução da mãe dele, que era viúva. E ele falou assim: cara, preciso dar... O cara, o que ela sabe fazer? Ela sabe fazer bolo. Faz bolo na garagem da sua casa lá. E fez o bolinho lá, a Casa do Bolo. Está espalhado no Brasil inteiro. Ele trouxe a solução para a mãe. E daqui a pouco ele descobriu que a solução para a mãe, por detrás, era a solução de diversas outras mulheres que não tinham como trabalhar a carga horária do trabalho para poder trabalhar de maneira pontual, fazendo bolinho, e isso gerou emprego para diversas outras pessoas. E hoje sim ele desfruta disso. Mas nunca foi: deixa eu ficar rico, deixa eu ver os benefícios. O trabalho no mundo antigo era esse: era solucionar problemas de uma nação, de uma cidade. Que Campinas seja impactado por você. Que Deus te dê estratégia, sabedoria e ciência para que você traga soluções para o caos que existe no mundo, que já tem solução. Esse é o nosso Deus. Deus falou assim: haja luz. Ele pôs ordem no caos que existia naquela época. Ele não é um Deus de confusão, ao contrário. Quais as confusões que existem em Campinas? Quais as confusões que existem no bairro da tua casa que você vai trazer solução para aquele lugar? Ruth fez isso. Ela plantou isso e ela colheu disso. Ela poderia usar desculpa. Ela poderia falar assim: não, mas é porque minha família, não, mas é porque a situação que eu estou passando. Ela poderia fazer isso. Mas ela não se contenta com isso. Ao contrário, ela sabia que o trabalho dela era uma vocação. Deus deu uma vocação para ela. E ela vai e se posiciona nesse ambiente. E aí ela alcança
o favor de Deus encontrado no ambiente do trabalho. No lugar do trabalho foi onde Deus encontrou favor, onde ela encontrou o favor de Deus. Provavelmente onde você está hoje, tenha certeza que não foi homens que abriram porta. Quem abriu porta foi para que a missão de Deus acontecesse naquele lugar. A Missio Dei, para que aquele lugar, povos possam conhecer ao Senhor, para que a mensagem dele seja pegada, para que as pessoas possam ser alcançadas. Você não está ali para mais nada. Se você ainda está aqui na terra, gente, de fato é porque pessoas precisam conhecer Jesus. Senão Jesus já tinha levado a gente para o céu. Hello, o que você está fazendo aqui? Pagando boleto? Não, é muito mais profundo que isso. É os seus amigos que não conhecem a Deus. Então Ruth, ela ficou famosa por conta desse trabalho. Não era porque a empresa ia oferecer algo para ela, porque ela tinha algo a oferecer para a empresa. Eu comecei no meu trabalho com 12 anos de idade, eu comprei meu primeiro carro, Fusquinha amarelo. Claro, gente, não era crente, tá bom? Não tinha habilitação, não tinha nada, mas naquela época era assim. O negócio era raiz. Eu observava carro lá no Armanis Fernandes, no Tatuapé, Zona Leste. Quem é da Zona Leste aí de São Paulo? Zere, né? Vou tomar cuidado com você. Brincadeira. Eu olhava carro ali no Armanis Fernandes, perto da... nem lembro, Emílio Marengo, enfim, estou de Barros e tal. E a pessoa chegava com as compras, a mulher chegava com as compras, eu tirava 3 balinhas do bolso. Quando tirava 3 balinhas do bolso, ela já me dava nota. Eu fui comprar meu Fusquinha. Depois comprei máquina de fliperama. Depois fui para o Bom Retiro vender tecido, no meio dos judeus. Eu não tinha uma lojinha ali de um senhorzinho, não tinha nada, não tinha nenhuma prateleira, só tinha um ponto. A pessoa ligava por causa da influência que ele tinha. Tem minha malha branca, 100% algodão? Eu falava assim, tenho. A pessoa chegava lá, não tinha. Eu falava, peraí que eu vou no estoque buscar. Buscava no vizinho, e aí em menos de 3 anos eu tinha a maior loja do Bom Retiro lá na Rua da Graça, onde eu conheci minha esposa. Depois fomos para o comércio eletrônico. Depois a gente começou pelo e-commerce. Aí a gente vendeu mais de 50 mil itens do Brasil. Eu nem sabia mais o que vendia. Geladeira, fogão, ração de cachorro, bicicleta, livro, um monte de coisa. Aí chegou uma multinacional, comprou a gente vendeu essa empresa. Daqui a pouco eu começo a fazer campanha agora da Coca-Cola, da TAM, por conta do Hangar, é o nome para a influência que eu tive com a TAM naquela época. E com 28 anos o Senhor falou para mim assim, eu falei para o Senhor, Jesus, sério que a vida é isso? É só levantar recurso? Gerar emprego? Pai, eu quero fazer a tua obra. E os meus amigos têm palavra de Deus para fazer a tua obra. Eu não quero mais ficar nessa vida. Eu faço lá a campanha da Coca. Nossa, era maravilhoso aquele pendrive da Coca. Lembra aquele pendrivezinho da Coca? Então a gente que criou, bola de... enfim, uma infinidade de coisas. Um hangar é exatamente isso. Eu entrei no hangar da TAM e a minha crise era porque sempre falava que a igreja era hospital. Eu falei, faz sentido nenhum a igreja ser hospital. Primeiro que o médico quer que você vá embora logo. Graças a Deus o Tiago está aqui. Foi embora logo. Mas você ficar 10 anos no hospital? Que nada a ver isso. E quando eu entrei no hangar da TAM, especificamente, eu vi um avião gigante, era um centro de treinamento, o Scott, que era diretor, treinando o time para poder ser comissários e etc e tal. O Espírito Santo falou, cara, isso aqui é uma igreja. A igreja não é o fim, não acaba no domingo, ao contrário, é o primeiro dia da semana. Eles são abastecidos com combustível do céu, eles saem voando durante a semana. E se o avião não está funcionando, ele está com um problema seríssimo, você precisa ajustar ele para que ele possa voar. Diferente de um carro que dá para corrigir no caminho, o avião não, ele tem que estar pronto para voar. E a gente começou a entender que a história do mundo sem avião, hoje nós não vivemos mais sem avião. Os pais da aviação, eles um dia viram os passarinhos voando, e eles tiveram desejo de voar. Os pais da aviação entenderam que diminuiu distâncias. Hoje eu posso visitar os meus amigos longe por conta do avião. O Polo Norte, que não tem como ter flores, você pode ter flores por causa do avião. Tem infinidade de coisas que acontecem no avião, e assim é a mesma coisa por causa de você. Você já viu o mundo sem luz brilhando? Então, esse é o mundo sem você. Nós temos que brilhar a luz de Deus no trabalho, na nossa casa, seja onde for. Temos que ser como Ruth. A gente chega nos lugares, o reino de Deus é chegado. A gente chega nos lugares, não é a preguiça que chegou não. Não é o cara que vai se aproveitar dos outros que chegou não. É o reino de Deus que chegou. E aí quando o reino de Deus chega, as coisas mudam à nossa volta. A gente transforma o mundo. Deus confia em você isso. Então se você hoje faz uma coxinha, faz a melhor coxinha do mundo. Seja o que for que você faz, faça como se fosse para o Senhor. É um privilégio nós aproveitarmos da vida que nós temos aqui para transformar o mundo à nossa volta.
E sempre foi assim. Olha o prêmio do Nobel da Paz. Boa parte dos prêmios são cristãos que ganharam. Então que a gente possa crescer nesse ambiente de trabalho, não por os benefícios. Deixa eu ver os benefícios dessa empresa. Pouco importa os benefícios, é o que você vai construir nesse lugar. Imagina se Deus te levanta como empreendedor para zerar os problemas que existem no nosso país, de dar emprego para cego, cadeirante, ex-detento. Você trazer essas pessoas para perto, trazer dignidade, restauração e redenção para a história deles. E aí você descobre que por detrás disso o Senhor é o seu Senhor, que na verdade Ele só está te usando para trazer soluções para o mundo. E isso é poderoso. Imagina se tem um médico que é um médico cientista e Deus dá sabedoria e ciência para ele trazer a resposta do câncer, da AIDS, do HIV, do Covid, tantas outras coisas, combatendo a morte que não faz parte do reino de Deus. Mas sempre foi assim a história do mundo, sempre foi assim os primeiros cristãos, sempre foi dessa forma. Eu falo com o Daniel fala assim, cara, hoje se o cara chegar na casa do bolo 8 horas da manhã, durante a semana já vira gerente. Porque está difícil achar pessoas comprometidas. O que eu estou falando de Ruth aqui é sério, gente. Nós não temos lealdade. Nós queremos colher lealdade, mas não recebemos lealdade. Quantas pessoas estão casadas e sem aliança com Deus? Quantas pessoas estão morando juntos e sem relacionamento de fato com a aliança certa? Honrando a pessoa com a aliança perfeita diante dos homens, diante do céu, dos anjos, de todos os lugares. A gente está uma geração superficial, a gente acha que o sexo é natural. O sexo é sobrenatural, gente. Não é brincadeira o sexo. Essa lealdade que nós temos, ela tem que ser profunda. Porque se você não planta lealdade, você não colhe isso. Está cheio de gente mudando de emprego toda hora, a empresa não dá certo. Por quê? Porque você não tem lealdade com as pessoas, como que Deus vai ter lealdade com você? Se Ele patrocinar essa forma como que você está vivendo, você vai achar que isso está certo. É por isso que a gente vive de altos e baixos, para que você possa se submeter. Deus, eu quero ser um homem de verdade, eu quero ser uma mulher de verdade. E aí naturalmente você acessa esse nível. Caso contrário, você sofre. Porque se desse certo, você começa a falar assim, rapaz, Deus está abençoando igual Jonas. Jonas foge de Deus, vai para Nínive. Um cara que conhecia Deus, está indo para outro lugar. Parece que o erro, parece que o pecado versus santidades, o pecado para nós, a gente finge que não vê mais, já está comum. Eu tenho 43 anos, eu sei o quanto custa errar, gente. Custa caro demais. Só que um erro meu afeta hoje a minha casa, afeta os meus filhos. Meu filho mais velho joga futebol, ele jogou no Grêmio há muitos anos, Madruga conhece ele, sempre me ajudou demais. Depois ele foi para o Criciúma, agora ele está nos Estados Unidos, hoje tem jogo agora, depois amanhã ele está vindo para o Brasil, graças a Deus, que vai ter 10 dias de férias. Foi para a MLS, virou capa da MLS, fez gol de cabeça, Deus abriu portas para ele decidiu ir para a faculdade, porque se ele não fosse para a faculdade, ele ia perder essa possibilidade. Ele está ali, primeira divisão, patrocínio da Nike, mas eu colho o fruto dos meus filhos, porque eu investi na vida deles. Eu investi na vida dos meus filhos. Se você não está investindo na vida do seu filho, tu não vai colher disso. Não faz sentido você prejudicar eles. O mundo já é desafiador demais para que você possa ser um cara que produza caos no teu filho, na tua casa. Eu falo para aquele, eu cuido dela demais, gente. O meu amor, sabe o que eu faço até hoje? Eu oro, Senhor, que eu possa amar minha esposa como você me amou. Pai, que ela possa me amar, que ela possa me achar bonito. E aí eu acordo 5 horas da manhã para ir para a academia ajeitar. Por quê? Porque eu queria dar uma Porsche para aquele, mas eu não era uma Porsche. Por que você quer dar um carrão para ela, mas você não é esse cara? Opa! Eu comecei a ir para a academia, 5 da manhã lá treinando, nadando, fazendo de tudo, fechando a boca, para que ela possa olhar para mim e falar assim, cara, que maravilhoso ter casado com esse cara, ele não para, ele está lá, crescendo, cada vez melhor. Eu fiz as contas daquele, deixa eu ver, no mês, quanto ela me elogia? Rapaz, 3 vezes, está baixo isso. Tá bom, deixa eu melhorar. Agora ela queridos, que lindo, que bonito, enfim, entende? Eu tenho que investir, gente. É colheita. Se você não está colhendo, você está insatisfeito com a sua colheita, é por causa do plantio. Alguma coisa você não está fazendo.
Quarto ponto, honra, humildade e obediência. Olha o que Ruth 3, 5, 6 fala. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo que a sua sogra lhe tinha recomendado. Vamos dar um aplauso pela vida da sogra. Quem tem sogra aí, gente? Quem tem sogra aí? A sogra é uma bênção. Uma bênção. É uma bênção. Minha sogra, Jesus é uma bênção. E ele está morando comigo. Eu vi eles nos Estados Unidos, eles são americanos, a minha esposa é americana, eles estavam morando nos Estados Unidos, aí eu falei assim, eu vi a situação, os filhos, rapaz, não posso nem falar que está online, mas enfim, aí eu trouxe eles para o Brasil, eu falei assim, não, vem para o Brasil. Estou falando diante de Deus, gente. Trouxe eles para o Brasil, já deve fazer uns 7 meses, estão morando comigo em casa. Pus para fazer pilates, a moça faz comida para eles, rapaz, vai para academia. Meu sogro chegou no Brasil assim com a cabeça, ó. Ele tem 80 e poucos anos, chegou assim, ó. Diante de Deus, esse tempo que ele está aqui no Brasil, zero caos, a gente não leva confusão para ele, porque nos Estados Unidos a família era uma bênção e tal. Hoje eles devem ter ganhado 10 anos de vida, 10 anos cuidando da saúde. Não, que é isso, ele chegava, não, peço que Jesus vai me levar. Que Jesus vai te levar? Não é hora agora não, tu tem que ganhar umas para Jesus. Aí fez o livro de Efésios, gravamos na nossa plataforma online lá do nosso, da igreja lá, livro de Efésios, está fazendo vários conteúdos para ser útil. A gente pode ser uma bênção para as pessoas, gente. E Deus falou para Abraão, você é uma bênção. Se eu for uma bênção, gente, pensa comigo que a vida que eu vou viver. Pensa comigo, você parar de ser chato com as pessoas. Tem 10 pontos. Eu assim, gente, esse dia eu estava falando assim, se o meu alimento, estou fazendo uma dieta cetogênica, tá bom? Dica, segue a dica, não como mais açúcar, carboidrato, nada. Entendeu? É uma luta. Primeira semana você fica estressado, entendeu? Quase endemonia. Quase, enfim. Mas voltando aqui, não sei onde eu estava falando, mas enfim, alimentos que afetam o nosso corpo. Quando você fala mal do outro, você acha que afeta quem? O outro? Você come disso, gente. O Tiago tem 10 qualidades, aí eu pego um defeito dele para ficar falando, para que isso? Para eu jogar essa comida podre dentro de mim? De jeito nenhum. Seja uma bênção. Olha a forma com que Jesus vê. Paulo falou isso, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Eu não posso mais considerar as pessoas do ponto de vista humano, eu tenho que considerar do ponto de vista do céu, da forma que Jesus olha para ela. Peraí, Jesus, como você vê o Tiago? Rapaz, me surpreendi, meu Deus, Tiagão, meu melhor amigo, você é top, hein? Mas se a gente vê as pessoas como a terra vê, tu está se alimentando disso, prejudica você mesmo. Então glória a Deus pela sogra, glória a Deus pelas Noemis. E posso falar uma coisa? A Bíblia, o Espírito Santo de Deus enche a gente de Noemis perto da gente. Ou de Noemi ou Noemilos, né? Homem, né? Sei lá como chama, homens, Noemilos, vai. Junto uma galera com sabedoria, mesmo perrengue, eles passando por perrengue, os caras têm conhecimento, sabedoria para nos dar direção para a nossa vida. Então você tem que estar com pessoas que são crentes. A mulher perdeu tudo que ela tinha, mas ela tinha o quê? Ela tinha Senhor, ela tinha Jesus para oferecer para Ruth. Ruth fala assim, o quê? Você acha que eu vou me ligar para... Não, eu estou preocupado com o seu Deus. Eu quero saber do seu Deus. O teu povo é meu povo. Vamos andar junto, eu quero te obedecer. Imagina se Ruth falasse assim, você não sabe de nada, eu vou fazer do jeito que eu quero. Ia quebrar a cara. E ela plantou essa obediência com a sogra, e ela foi transformada. Se ela tivesse rejeitado os conselhos de Noemi, insistido em fazer tudo do seu jeito, como a gente faz? Não, tem que ser do meu jeito, pastor Tiago. É bizarro quando Deus decide compartilhar a visão dele com o homem. Deus compartilhou a visão com o Tiago dessa igreja. Deus compartilhou a visão para Moisés. O povo que nos submeteu à visão de Moisés se deu mal. É loucura isso. Deus compartilhou a visão do hangar, de uma igreja, pequenos grupos, aeronaves, piloto, comandante, enfim, toda a clareza da nossa igreja. O ministério infantil é o rocket, que são foguetinhos, as crianças recebem um combustível diferente, porque os bichos não param, entendeu? Deus deu a visão, compartilhou a dele para um homem. E a pessoa vai lá,
eu não concordo, eu vou fazer do meu jeito. Rapaz, tem que ter muita coragem para fazer isso. Gente, desobedecer a Keila já dá errado. Rapaz, desobedecer a Keila já dá errado. Desobedecer minha sogra, a Darling, eu chamo ela de Darling, querida em inglês. Darling, tudo bem? Querida. Desobedecer ela já dá errado. Imagina desobedecer a Deus através da visão que Deus deu para um homem. Para que essa rebeldia? E aí Ruth, ele obedece. E nesse lugar de obediência, ela vê portas se abrindo. Ela vê o Senhor trabalhando nos bastidores, levando o Boaz para perto dela. E Boaz é um redentor, e eu não quero me aprofundar nessa história tão rica. Mas Boaz foi filho de uma garota de programa lá na Bíblia, que está na genealogia de Jesus, e por isso que ele entendia o papel dele com Ruth. E Boaz significa a proximidade de Jesus, o Redentor, que traz redenção para Ruth. É bizarra essa história. Ruth, bisavó de Davi, tataravó de Salomão. Provérbios 31 tem muito a ver com essa mulher que trabalha demais, honrada nos lugares, honrada na cidade, todo mundo falava bem dela. Provérbios 31 é Ruth. Você que não estuda a Bíblia agora já sabe disso. Boaz, filho de... esqueci o nome dela. Não é de Gomer, não é... enfim. Rabi. Vocês estudam a Bíblia. Olha que interessante essa história. E aí Ruth fala, o seu Deus e meu Deus. E gente, o dia que eu falei isso foi em 2001. O dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu falei assim, teu povo é meu povo, Deus, eu quero você, não quero mais nada. Eu vi o que aconteceu com a minha vida, o antes de Jesus e depois de Jesus. Uma Moabita, Ruth, uma Moabita, inimiga de Deus, se torna amiga de Deus. Olha o que acontece com a vida dela. Deus começa a abrir portas, ela começa a se submeter, e é assim que nós temos que ser crente. Crentes de verdade. E o quinto e último ponto, a lealdade paga bem. Olha o que acontece com Ruth. Ruth 2, 8, 9. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes que não toquem em você. Quando tiver sede, beba água dos potes que os rapazes encheram. Ou seja, a fidelidade dela colheu favor e proteção. Ela teve favor e proteção. Ela trabalhou no Google da época, trabalhou na Apple da época, na melhor empresa da sua época, e conseguiu favor e proteção por causa da lealdade dela, por causa da dedicação dela. Ela fazia mais do que os outros faziam. Depois, outra questão que ela colheu da lealdade, Ruth 4, 9 e 10. Então Boaz anunciou aos líderes e todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunha que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome falecido e sua herança, para que o nome dele não desapareça no meio da família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são minha testemunha disso. O Boaz, mano, o empresário da melhor empresa daquele período, um cara inteligente, sábio, que tinha discernimento, que se encanta por Ruth e fala: no nível da minha influência de trabalho, eu preciso de uma mulher leal. Às vezes a gente quer um Boaz, mas a gente não quer ser uma Ruth. Às vezes a gente está construindo lugar que a gente quer colher onde não plantou. Ei, seja uma Ruth, que de fato você vai ter um Boaz. Eu conheci a Keila, eu tinha 18 anos. Inglês, espanhol, francês, português, fazendo direito na faculdade. Eu olhava os valores, rapaz, eu quero casar. Sabe o que eu fiz? Eu queria casar em 6 meses, com 18 anos, gente, 19. Casei, eu era com 10. Fiz de tudo para casar, porque eu não podia perder a oportunidade. E até hoje, foi uma das melhores escolhas que eu tomei na minha vida. Porque no momento que eu passei por... Rapaz, eu quebrei tantas vezes nos negócios, meu Deus do céu. Eu com 20 anos estava devendo mais de $500 000. Tem que ser muito bom, não tem não?
E a Keila nunca falou que ia me abandonar. A gente fazia a compra do mês para durar um mês, e durava 7 dias. Vivia visitando parente dela. Tio, eu tô com saudade de você, era para jantar. Mas ela nunca falou, você não serve para nada, você só põe a nossa família em problema. A Keila é minha Ruth. Juntando Keila com o Ruth da Keilute. Ela lutou por mim. Tô brincando. Mas ela desfruta de uma vida abençoada, porque ela continuou orando pelo marido, continuou, vai dar tudo certo. Ela chegava para mim de manhã, não, vai dar certo, hoje vai dar certo o negócio. Não dava certo, mas ela continuava falando. Então seja uma Ruth para que você tenha um Boaz do seu lado. Tenha um comportamento, mesmo que a realidade não seja essa. Ela colheu, ela casou com o cara, mano. O Boaz falou assim, gente, diante de todo mundo, ela é minha. Eu tenho uma aliança com ela. Poderoso isso. Mas pastor Juan, eu estou sendo Ruth e não achei meu Boaz. Calma, filha, você plantou a semente ali, vai, no tempo certo amadurece. Outra coisa que ela colheu, Ruth 4, 15 ao 17, diz assim, e o menino dará a você uma vida e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Eu sei, minha sogra fala isso. Eu sou o genro preferido dela. Melhor que 7 filhos dela, porque é eu que estou falando, né? Não é ela, mas enfim. Que ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Esse foi pai de Jessé e pai de Davi. Obed foi filho de Ruth, mas todo mundo sabe que o filho de Ruth que cuidou de Noemi na velhice. Os filhos cuidam dos pais. Eu estou cuidando de quem? Da minha sogra. Olha que presente, que privilégio. E pior, meus filhos estão vendo isso. O que eles vão fazer no futuro? Vão cuidar de mim. Porque eles aprenderam, eles viram isso. Nós temos que ser exemplo e referência. Eu vou fazer um teste para vocês aqui. Faz assim com a mão de vocês. Faz assim, eu vou falar uma ordem, vocês fazem rapidinho, tá bom? Põe a mão na nuca. Não, vocês pôram na testa, gente. Eu falei para você pôr a mão na nuca. Sabe por quê? Porque dificilmente as pessoas aprendem o que você fala. Eles aprendem o que eles veem. O meu filho precisa ver eu fazendo para ele obedecer. Se eu falar para ele, cuida dos vavós, eles não vão cuidar. Mas se ele vê eu cuidando, eles cuidam. Então você pode ter o discurso vazio. Vamos não sei o que lá. Ninguém faz. Mas se você fizer, eles fazem também. 90% pôs a mão na testa. E eu falei nuca. Objetivo fácil, nuca. Então que vocês sejam um exemplo. Paulo só fala isso. Então Ruth colheu de um legado para a eternidade. Uma moabita. Deus decidiu fazer com que dela viesse Jesus, já mostrando a história, que ele não veio de uma maneira triunfante, ele veio para trazer redenção à nossa história. Jesus veio para trazer redenção à tua história e à minha história. Então na prática, plante lealdade. Plante lealdade. Depois, demonstre fidelidade, trabalhe duro e seja humilde, e escute as Noemis perto de você, amém? Vamos ficar de pé e vamos orar por isso. Como é bom adorar a Deus com você. Graças a Deus pela tecnologia, talvez você está numa outra cidade, estado, país ou continente, e nós estamos aqui juntos buscando a face de Deus. Eu quero compartilhar esse QR Code. Basta você apontar a câmera do seu celular para ele e você vai ser direcionado ao nosso WhatsApp. Nós queremos ouvir qual é o seu pedido de oração. Nosso time de intercessão está pronto para orar e interceder a Deus Pai por sua vida e sua família. Além disso, nós acreditamos numa igreja pastoral, em que as ovelhas são pastoreadas. Se você está precisando de um aconselhamento pastoral, talvez conversar, compartilhar aquilo que está acontecendo com você, eu quero dizer que nós estamos aqui a seu dispor, porque acreditamos que o reino de Deus é para ser vivido hoje. E é por isso que nós vivemos em comunidade, próximos uns dos outros. Bem, essa palavra falou com você, não falou? Falou comigo de forma tremenda e eu quero te encorajar. Compartilha com seus amigos, familiares. Vamos juntos
compartilhar as boas novas do reino de Deus e da palavra de Deus. Deus abençoe muito você.